estaca hélice contínua, ela tomou muito mercado de outros tipos de fundação, como a Strauss, por exemplo. A Strauss e a Frank, eu vou colocar assim no mesmo balaio aqui, porque a Strauss e a Frank, o grande problema dessas soluções de fundação é que a produtividade delas era muito baixa, é muito baixa. Você consegue fazer lá 2, 3 estacas por dia, né? Na estaca hélice você faz 10, 12, 15. Pô, ontem numa obra minha aqui, tudo bem, diâmetro 40, 12 metros, uma mão com açúcar, assim. Eu fiz 22 estacas, 22. Então, olha a produtividade que você tem numa estaca hélice. Então, ela tem uma vantagem muito grande. Então, o que outros tipos de fundação tinham de uso, de vantagem, por exemplo, uma Frank ultrapassa o nível d'água, uma Strauss ultrapassa o nível d'água. A hélice também ultrapassa, com uma produtividade maior. Então, você começa a ter esse tipo de visão do equipamento, né? Opa, legal, vale a pena, né? Agora, para uma casa, Vinícius, uma casa compensa uma hélice, é aí que você entender aonde você vai fazer a sua fundação, em qual região do país você vai fazer a sua fundação, impacta. Por que impacta? O mercado de estaca hélice contínua, ele evoluiu nos últimos anos num sistema que se nomeou, né? Até ele popularizou como mini hélice. Talvez você já tenha ouvido esse termo, talvez você não tenha ouvido esse termo. A mini hélice, ela veio para substituir, inclusive, a estaca hélice segmentada. Então, eu vou pegar o livro aqui, o Fundações na Prática, né? Aqui, ó, já estou até com ela aqui, ó. Zoom na câmera, maestro! Então, a estaca hélice contínua, a mini hélice, ela veio para substituir a estaca hélice segmentada, que foi um tipo de fundação que nasceu com o intuito de atender obras de menor porte. Obras pequenas que eu precisava de uma mobilização mais rápida, né? Fazer uma movimentação menor, um custo menor de máquina, utilizou-se muito a hélice segmentada. Hoje, no Brasil, utiliza-se muito pouco a hélice. Olha como é muito louco. Se eu estivesse fazendo esse Fundacast lá em, deixa eu pensar aqui, 2015, por exemplo, estaria falando, olha, a hélice segmentada, ela é a solução para obras de pequeno porte. Olha como o tempo ele impacta também, né? Como a gente tem que estar em constante evolução e aqui a gente percebe claramente as soluções de fundação, elas evoluíram. Aí eu te pergunto assim, você precisa buscar conhecimento, buscar evolução na sua carreira profissional? Olha, se eu não usasse, eu estaria usando a hélice contínua, a hélice segmentada até hoje, né? Não, a gente busca evolução, a gente busca conhecer, busca transformação profissional e só o conhecimento traz isso. Então, a gente conhece algo, conhece um sistema, né, conhece uma solução e vai melhorando, vai evoluindo as nossas tomadas de decisões. Então, a hélice segmentada, ela era muito utilizada, hoje não é mais. Por quê? Porque a mini hélice tomou um espaço sendo mais produtiva que a hélice segmentada. Então, olha que loucura, olha como é que o negócio vai se conduzindo. Então, por uma casa, eu posso fazer hélice contínua? Olha, se, por exemplo, na tua região tiver aí uma pulverização maior de equipamentos, né, um número maior de equipamentos, e dentre eles tiver lá um equipamento de mini hélice, cujo transporte e deslocamento tenha um custo menor, pode valer a pena, pode ser interessante, pode fazer conta. Porque até, sei lá, 2010, não sei, vamos pensar 2012, a hélice contínua ela era muito correlacionada a obras de grande porte. Então, ela falava assim, como é que é uma hélice? Não, hélice é só para obras de grande porte. Hoje em dia, não. Hoje em dia, você pode pegar ali, fazer uma mini hélice numa obra menor e tá tudo certo. Eu, por exemplo, hoje, tem uma hélice minha, uma mini hélice, fazendo uma fundação de uma casa. Tudo bem, uma casa de 2 pavimentos, uma casa boa, grande, assim, sei lá, uns 400 metros quadrados, né? Mas tá fazendo uma casa, né? E tá lá a mini hélice, o custo, inclusive, foi baixíssimo de transporte e tal, né? Foi muito pequeno. Ela já estava no condomínio, numa outra obra, e daí ela só se deslocou e pronto, conseguiu fazer numa casa. Mas isso é importante você entender aonde que você está fazendo a obra. Por isso não dá para você, por exemplo, eu vou projetar
é, um tipo de fundação, né? Tá, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, se alguém for de Sorriso, me corrija, tá? Eu moro em Sorriso, no Mato Grosso, tá? Daí vai lá alguém e projeta uma fundação em mini hélice em Sorriso. Mas daí Sorriso não tem uma mini hélice. Eu não sei se tem, de repente, se tiver, alguém me fala. Bota nos comentários aí se tem ou não tem, né? Mas não tem a mini hélice. Aí o cara coloca uma obra para mini hélice, pô, já não compatibilizou, já deu choque aí, né? Já não vai custar aquilo que estava sendo imaginado. Então, realmente tem que fazer essa análise aí, é muito importante, tá? Então, a hélice ela é muito interessante quando eu quero uma produtividade maior, quando eu quero, né, entrar ali no meu nível lençol freático, quando eu quero ter uma solução que eu tenha monitoramento, quando eu quero ter controle de qualidade, quando eu quero um sistema que me entregue um relatório. Ela tem uma versatilidade muito boa, muito completa, muito bem-vinda nas nossas obras. Mas eu tenho que sempre entender se ela comporta ou não, se ela vai atender a minha necessidade, se ela vai... se eu vou conseguir utilizar ela dentro do esperado, se eu vou ter, por exemplo, bomba de concreto disponível. Aqui é um caso importante, quer ver? Vamos lá. Vou fazer uma obra... esses dias atrás eu estava lá falando com um colega meu lá, o Thiago Barreto. Thiago Barreto. Inclusive era numa das nossas aulas do curso Master em Contenções. E aí o Thiago Barreto estava me mostrando uma obra que ele teve que fazer umas estacas no Mato Grosso e era no meio do rio lá mesmo. Realmente era um lugar muito afastado, muito complexo e tal. Né? Eu não vou lembrar agora a cidade exatamente, né? E aí, eu tô tentando lembrar aqui agora, mas não vou... O Rio Arapuã, bom, enfim. E aí o Thiago falou assim, Vinícius, uma das razões da escolha do tipo de fundação em raiz para essa obra foi que nós não temos num raio de 500 quilômetros uma concreteira. E eu teria muita dificuldade de trazer para cá uma usina móvel, trazer ali uma estrutura, não conseguiria. Então a gente acabou optando por estacar raiz, né? Algumas outras razões, tá? Mas veja, eu tenho que entender a logística toda da estaca para poder tomar a decisão como correta. Então, algumas obras, por exemplo, minhas de silos, eu faço muitos silos, né? Silos de armazenagem de grãos, tanto que a gente tem um curso chamado, né, um Master em Silos, e no Master em Silos a gente costuma comentar bastante que muitas obras são muito afastadas, fazendas distantes, né? E o cara tem que ter uma solução de fundação que seja adaptada àquela obra. Às vezes a hélice é muito boa como solução técnica, mas executivamente falando ela não funciona. Não consigo trazer uma usina móvel, não tenho concreteiras próximas, enfim, não dá, não consigo. Então, realmente, a gente tem que pensar sempre se aquela solução que a gente escolheu, ela está apta ou não para a nossa obra.